ela é uma palavra de origem francesa e ela não existe ainda, digamos assim, uma tradução real na nossa língua. Mas ela significa, basicamente, empatia, criar confiança, gerar conexão. E para eu vender mais e melhor, eu preciso criar conexão com o meu cliente. Então, essa técnica vai fazer com que o cliente, ao se aproximar de você, você realmente aplicando essa técnica, ele vai dizer, uau, que pessoa legal. Vale ressaltar que a maioria de nós já usamos essa técnica rapport no dia a dia, muito embora de uma forma intuitiva, muito embora, digamos assim, de uma forma inconsciente. Então, é claro que aqui não dá para a gente se aprofundar tanto em todas as técnicas, apesar de que eu já ter falado que você vai ter um grande resultado aplicando, certo? Então, a técnica rapport, ela vai fazer com que você crie uma conexão de imediato com o seu cliente e automaticamente ele passe a confiar mais em você. Ele passa a aceitar de melhor grado aquilo que você está falando para ele, certo? Então, imagine você, a partir de amanhã, tendo uma técnica que faz com que o cliente, em poucos minutos, se conecte com você. Em poucos minutos, confie mais em você. Eu sempre falo que nós temos uma tendência de fazer negócio com quem mais nós gostamos. Sim ou não? Nós fazemos mais negócio com quem nós confiamos. E essa técnica ela vai lhe proporcionar isso. E aí, como é que eu vou aplicar, Raimundo? Como é que eu vou aplicar essa técnica? Então, veja só. Em primeiro lugar, né, no caso, é você observar. É o anterior. Então, a primeira, depois você vai... Não, tudo bem, você tem razão. Aqui é o conceito de rapport. O que significa a palavra rapport? Eu trouxe o conceito, eu já ia falando como você aplicar. Já estou me apressando aqui, já estou aqui, digamos assim, ansioso realmente para que você já faça colocar. Pode deixar lá no conceito, tá? Então, veja só, o que significa o conceito? O conceito da palavra rapport, ela diz o seguinte, rapport é a capacidade de você entrar no mundo de alguém. Olha só, é a capacidade de entrar no mundo de alguém. Fazê-lo sentir que você o entende, que tem fortes laços em comum. Então, imagine, eu conheci agora, por exemplo, o Diego. Estou aqui usando o nome, né, do Diego aqui, o nosso cinegrafista. Né? Então, imagine, eu conheci o Diego hoje. E aí, de repente, eu tendo esse conhecimento, eu faço com que ele perceba, né, eu entro no mundo dele e faço com que ele perceba que nós temos um forte laço em comum. Ele disse, nossa, que cara legal. Talvez você já conversou com alguém ali por poucos minutos e disse, cara, esse cara parece que eu já conheço ele há anos. Talvez já tenha acontecido isso com você. Você nunca ter visto alguém, de repente, rapaz, esse cara legal. De repente você já se sente como amigo de infância. Por quê? Porque houve como a gente costuma falar, houve uma química, houve ali uma conexão. Então, você, de repente, já faz isso intuitivo. E agora, depois, eu vou falar aqui a maneira de você fazer de uma forma consciente. Um outro ponto diz que é a capacidade de ir totalmente do seu mapa de mundo, né, do seu mundo para o mundo da outra pessoa. Ou seja, é você realmente, de repente, se tornar empático. E aí diz que é o quê? A questão o rapport, no caso, é a essência da comunicação eficiente, da comunicação bem-sucedida. Então, isso diz o Anthony Robbins, né, que é o maior coach do mundo, né, digamos assim, um americano. Então, digamos assim, esse é basicamente o conceito de rapport. E aí, agora sim, como eu vou praticar? Como é que eu vou aplicar o rapport no meu dia a dia? Como é que eu vou aplicar o rapport no meu dia a dia? Primeiro, observando. Olha só, de repente, a pessoa chega na minha empresa, eu gosto muito de usar né, no caso, a pessoa chega na minha empresa e eu observo a maneira como ela fala, a maneira como ela gesticula, a maneira até como ela, né, faz determinados gestos. Eu vou dar bem que um exemplo. Aqui tem umas meninas lá tem a Rosa, tem a Keila, acho que é isso mesmo, tem a Lulu, que é do Castelinho
Castelinho do Bebê, lá em Sobral. E aí a dona Rosângela, para mim, é uma inspiração, uma pessoa muito alto astral, uma pessoa muito motivada. E aí, quando eu vou falar com a dona Rosângela, por exemplo, por telefone, a primeira coisa que eu digo, bom dia, dona Rosângela, como é que tá? Porque ela já fala desse jeito. Aí, quando eu conheço, né, quando eu faço isso, eu já me conecto com a pessoa. Então, eu também, graças a Deus, eu tenho o meu estilo alto astral, né, graças a Deus, uma autoestima elevada. Então, quando eu vou falar com as pessoas desse jeito, né, que eu sei que também tem um alto astral, já falo desse jeito. Mas, de repente, imagine, eu já sei que uma pessoa ela é menos extrovertida. É uma pessoa introvertida, ela não é tão para cima. Imagina, eu chego para a pessoa, bom dia, tudo bem, gritando aquela coisa. A pessoa vai dizer, esse cara está doido, né? Esse bicho é doido. Quer dizer, eu não vou conectar com a pessoa. Então, primeira coisa, eu observo. Se a pessoa chega na minha empresa e eu percebo que ele é uma pessoa que fala, digamos, um pouco mais alto, eu começo a, de repente, falar um pouco mais alto. Não de imediatamente, eu vou calibrando. Então, veja só, primeiro eu observo o jeito da pessoa agir, falar, se ele tem uma voz mais baixa, eu vou só observando. E depois eu vou o quê? Eu vou espelhar. Como dando o exemplo da dona Rosângela, se ela fala mais alto, eu começo a falar naquela mesma tonalidade. Se ela fala mais baixo, eu começo a falar mais baixo. E aí que eu vou dar um exemplo. Quando eu chego, né, para oferecer uma palestra, né, quando presencial, por exemplo, primeiro observo o jeito do empresário. E aí, muitas vezes, o que acontece? Eu chego, o empresário está assim, às vezes para me ouvir. Aí, como é que eu faço? Aí, veja só, se de repente, na hora que eu chego, observo o cidadão ou a pessoa, né, a mulher a empresária está com o braço cruzado, e na mesma hora eu faço a mesma coisa, vai ficar, digamos assim, ficar uma coisa meio mecânica, vai ficar uma coisa meio estranha. A pessoa vai, de repente, até se sentir meio chateada, né, achando que eu estou ali imitando, né? Aí eu preciso, olha só, espelhar. Aí o que é que eu faço? Eu cruzo meus pés embaixo, olha só. Ó, eu cruzo embaixo. Eu começo a conversar com a pessoa. E ali, a questão de segundo, muitas vezes ele pega e faz o quê? Ele descruza os braços. Quer dizer, eu peguei, quer dizer, eu observei, eu espelhei, né, no caso, eu espelhei, né, no caso, fazer a mesma coisa. De repente, a pessoa está ali, e aí ele, de repente, faz algum gesto no cabelo, e questão de alguns segundos, eu faço a mesma coisa, algo parecido, ali eu estou espelhando. E é muito importante, como você vê aí na tela, né, de vocês, a terceira palavra, né, calibrar. Como eu já falei isso também, eu não posso na mesma hora fazer a mesma coisa, porque aí vai ficar uma coisa meio chata. É como se eu estivesse realmente imitando a pessoa, certo? Então, preciso, antes de tudo, observar, preciso espelhar e eu preciso calibrar, fazer de uma maneira sutil, para que não pareça algo realmente premeditado. Então, gente, vocês entenderam? Tem alguma pergunta? Eu quero até ver aqui, né? O que realmente fez sentido para vocês, olhando aqui no chat. Falem para mim se fez algum sentido, se você já conheceu a técnica Rapport, o que vocês acham. Como falei para vocês, eu quero que vocês interajam, entendeu? Para que a gente possa realmente melhorar ainda mais o nível da nossa palestra, ok? Se gostaram da técnica Rapport, falem para mim também. O quanto vocês gostaram, se faz sentido para vocês. Então, quando eu aplico a técnica Rapport, vai fazer com que a pessoa realmente, legal, não conhecia, sim, faz sentido bastante, conheci a técnica já, excelente técnica, ok? Ela é excelente, realmente. Então, isso, quando você aplica ela da melhor forma, realmente ela faz com que as pessoas gostem de você, faz com que as pessoas se abram mais, elas se tornem mais, digamos assim, acessível ao que você quer oferecer. Por quê? Porque ela gostou de você. Ela gostou realmente da sua presença, certo?